E agora, nossa segunda aula de hoje é de ensino religioso. E a partir de hoje nós vamos estudar o tema sobre solidariedade. Você sabe o que significa isso? O que é ser solidário, né? Solidariedade quer dizer que você se interessa pelas necessidades do seu próximo. Você busca ajudar. Ser solidário é ajudar a quem precisa. E isso, gente, pode ser qualquer tipo de ajuda. Você pode dizer, eu não tenho dinheiro, para ajudar ninguém. E eu entendo você. Mas você pode ouvir alguém. Você pode dar atenção, um abraço, um sorriso, né? Então, ser solidário, tá bom? É ajudar essa pessoa, é entender o sofrimento que ele está passando, a fragilidade, o problema. Isso é ser solidário. E a história que eu vou apresentar para vocês é uma história linda que tem no livro de Lucas, que é a história do bom samaritano. Tá bom? Então, essa história é a seguinte. Nos diz que, certa vez, um homem muito entendido de leis, ele quis testar a pessoa de Jesus. E ele chegou para Jesus e disse assim, ô Jesus, o que é que eu preciso fazer para ir para o céu? Aí Jesus disse para ele, porque Jesus sabia que ele era essa pessoa bem entendida, né, nas leis da Bíblia. E Jesus perguntou para ele, o que é que a lei diz para você fazer? Aí ele resumidamente pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2 partes. Ele disse assim, a lei me ensina que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Jesus disse, pois bem, vá, faça isso, cumpra a lei e você vai estar indo no caminho certo. Aí ele, se fingindo de desentendido, ele perguntou para Jesus, mas quem é o meu próximo? Olha só, um homem tão estudado, tão entendido, é claro que ele sabia, mas só que ele queria testar Jesus para ver se deixava Jesus sem resposta, sem argumento, né? Então, para responder esta pergunta, quem é o meu próximo? Jesus começou a contar para este homem uma história. Ele disse, olha, uma certa vez um judeu decidiu fazer uma viagem de Jerusalém para Jericó. Se aprontou todo e partiu. Naquela época, crianças, não tinha essa facilidade de meio de transporte. O transporte que os mais abastados, os mais ricos possuíam era um jumento, né? Não tinha muito isso. As pessoas andavam bastante a pé. Então, esse homem ele precisava ir até Jericó. Então, ele se aprontou e seguiu sua viagem. Só que no meio do caminho ele foi atacado, né? Bandidos, assaltantes, acuaram aquele homem. E a história diz que bateram nele, bateram tanto, que aquele homem ficou quase morto, né? Bateram nele, tiraram as roupas dele, deixaram ele bastante ferido ali naquela estrada e roubaram o dinheiro dele. E tudo mais que ele estava levando, né? E aquele homem fica ali caído, sem a menor possibilidade, sem a menor força de se levantar e seguir viagem, porque ele estava muito machucado. Mas ia passando por aquela estrada um sacerdote. Quem é, né, o sacerdote nos nossos dias? Porque esse nome pode ficar muito vago na mente de vocês. O sacerdote dos nossos dias hoje é o pastor. Então a história diz que ia passando por ali um pastor. O pastor olhou para aquele homem, viu quanto ele estava ferido, quanto precisava de ajuda, mas não foi solidário com ele. Seguiu viagem. O pastor pensou assim, oxe, eu vou parar aqui nada, vamos que os bandidos ainda estejam aí perto, e seguiu viagem. Não ajudou aquele homem, não foi solidário com ele. Depois que o pastor passou, em seguida passou um judeu que trabalhava no templo.
O judeu que trabalhava no templo, ele era conhecido como um levita, que era aquela pessoa responsável de preservar a ordem, a limpeza da igreja, né? Tudo nos seus devidos lugares. Esse levita passou, olhou para aquele homem, também não foi solidário com ele, não quis parar para ajudar, teve medo, não vou parar, não vou ajudar, seguiu viagem. Por mais que o homem pediu socorro, ele não parou, seguiu viagem. Em seguida, quem vem pelaquela mesma estrada é um samaritano. Aí, quando Jesus citou isso, que o terceiro homem que ia passando por ali era um samaritano, o especialista na lei já ficou meio enjoado, porque os judeus não gostavam dos samaritanos. Sabe aquela rincha? Não suportava nem dizer, nem ouvir a palavra samaritano. Eles tinham mesmo uma briga ferrenha, o que é algo completamente errado e incomum para quem é crente, né? Porque os judeus eram crentes. Como é que a gente pode ter rincha com alguém sendo cristão? Uma das coisas que mais a Bíblia ensina a gente é a gente respeitar as pessoas. Isso não quer dizer que eu preciso concordar com todo mundo. Não, eu posso discordar, mas eu preciso fazer isso de modo respeitoso. Olha, fulano, eu não concordo com essa sua ideia, eu não penso como você, mas eu não preciso faltar com respeito. Mas eles odiavam tanto os samaritanos que eles desprezavam, se vissem algum samaritano não cumprimentava, eles repudiavam. Então, quando Jesus cita que a terceira pessoa a passar por ali era um samaritano, ele já ficou meio enjoado. Mas Jesus diz, olha, esse samaritano ia passando pela estrada, quando ele viu o homem naquela situação, ele teve pena desse homem, ou seja, ele foi solidário. E quando nós somos solidários com alguém, que a gente vê uma pessoa numa situação como esse homem estava, quase nu, cheio de feridas, tinha apanhado bastante, largado no meio da estrada, o que é que uma pessoa solidária faz? Ajuda. Foi o que esse homem fez, samaritano. Desceu ali do seu animal, ele percebeu que o homem estava bastante machucado, então ali ele fez os primeiros socorros nesse homem. Colocou o óleo nas feridas, teve partes que precisava ser enfaixada, ele enfaixou, cuidou daquele homem, depois levantou aquele homem com muita dificuldade e colocou aquele homem em cima do seu animal. Agora ele seguiu viagem a pé, porque ele percebeu que aquele homem não tinha condições de caminhar. Então ele cedeu o seu animal para aquele homem e se dirigiu para a hospedaria mais próxima ali daquela estrada. E a história diz que ele passou a noite cuidando deste homem. Está vendo? Na manhã seguinte, ele precisava seguir sua viagem, aquele homem ainda não tinha se recuperado. Então ele pegou algumas moedas, deu essas moedas ao dono daquela hospedaria e disse assim, olha, isso aqui eu vou deixar para você para pagar todas as despesas que aquele homem ele vai ter aqui na sua hospedaria. Despesa de ocupar aqui um quarto, de refeição, de um banho. Estou deixando tudo pago. Cuide dele para ele se recuperar e conseguir voltar para sua casa. E eu agora vou seguir minha viagem, mas na volta eu vou passar por aqui de novo. E se você precisar gastar mais alguma coisa com esse homem, quando eu voltar, você pode me dizer que eu lhe pago. Bom, então, quando Jesus termina de contar essa história, ele então olha para o especialista na lei e pergunta assim, quem foi o próximo desse homem que estava machucado? Foi o sacerdote? Ou seja, o pastor, foi o levita ou foi o samaritano? Ele era tão egoísta, né? Não gostava tanto do samaritano que ele nem citou a palavra samaritano. Ele disse, o próximo foi aquele que ajudou o homem. Jesus disse, então, vá e faça o mesmo. Né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Né? E ali Jesus deixou uma lição.
E a principal lição é que nós precisamos nos sentir sensibilizados com a dor do nosso próximo. E a segunda lição é que, às vezes, a nossa ajuda vem de uma pessoa que a gente nem imagina. Vocês observaram que no início dessa história eu falei para vocês que esse homem que foi assaltado, que foi espancado, ele também era um judeu? Ele não gostava do samaritano. Mas quem foi que ajudou ele? O samaritano. Então, com essa história, Jesus também estava querendo ensinar que a gente não pode fazer acepção de pessoas, nem ter rivalidade, porque às vezes, quando a gente está com problema, com dificuldade, a nossa ajuda vem de onde a gente menos espera. Talvez aquele colega que você sempre desprezou, não quis saber, não quis brincar com ele, vai ser ele que, quando você precisar, vai lhe ajudar. Então, precisamos acolher todo mundo e se interessar por todo mundo, tá bom? Volto a dizer, não é necessário a gente concordar com todo mundo. É possível que você seja amigo de alguém e não concorde com algumas coisas que essa pessoa faz, pensa ou fala. Mas seja respeitoso, tá bom? E se essa pessoa precisar da sua ajuda, seja solidário. Essa é a lição que a história de hoje deixa para nós, tá bom? E agora eu vou explicar aqui para vocês a atividade. Na frente aí, a nossa atividade agora é impressa, né? Na frente aí da nossa atividade, você vai pintar, melhor dizendo, aquela imagem que mostra que nós estamos amando o nosso próximo. Quando no recreio a gente empurra o nosso colega, isso aqui está demonstrando amor? Quando alguém está chorando e a gente estende a nossa mão e tenta consolar essa pessoa, nós estamos mostrando que amamos o nosso próximo. Então você vai pintar a imagem que demonstra amor ao próximo. Quando a gente dá comida a um mendigo, a alguém de rua que está faminto, precisando. Quando a gente empurra a cadeira, ajuda alguém nela a se locomover, que é claro que ela enfrenta as dificuldades. Você está demonstrando amor pelo seu próximo. E aqui nessa briga, esses dois meninos brigando por conta dessa bola. Aqui é uma cena de demonstração de amor ao próximo. E nesta última, esse menino cai no buraco e esse outro, ao invés de ajudar, está mangando. Essa cena aqui está mostrando amor ao próximo. Então, você vai pintar somente as cenas que mostrem amor ao próximo. No verso da atividade, então, você vai responder acerca da história que você acabou de ouvir. Marque um X na resposta correta. Letra A. O que foi que aconteceu com o homem que estava no chão? Por que ele estava no chão? Ele desmaiou de fome, ele caiu do seu cavalo, ele ficou ferido por ter sido assaltado ou ele se feriu por causa de uma briga? Qual foi a razão por que esse homem estava jogado na estrada, caído no chão? Letra B. Quem foi que socorreu esse pobre homem? Foi o levita? Foi o sacerdote? Foi o bom samaritano ou foi um soldado? Marca aí o X. Número 2. Por que ele socorreu o homem? No caso, por que o samaritano socorreu o homem? Ele era solidário. Que sentimento tomou o coração do samaritano quando ele ajudou aquele homem? Então, opine aqui para mim. Diga, na sua opinião, por que o samaritano ajudou? O que foi que ele sentiu quando viu aquele homem caído no chão e todo ensanguentado, todo ferido? O que foi que ele sentiu? E número 3, você vai procurar aqui nesse diagrama as palavras que aparecem no nosso texto. Por exemplo, a palavra samaritano, hospedaria, a palavra levita, a palavra sacerdote. Você vai procurar aí ferimentos, você vai procurar as palavras que aparecem na nossa história, certo? E envolva aí, tá bom? Então, essa é a nossa atividade.
da disciplina de ensino religioso.